pessoal, tudo bem? Estamos em 2021 e esse é o primeiro vídeo aqui do canal neste ano. Então, por isso, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal e esse ano nós vamos continuar tendo conteúdos de direitos humanos, direito internacional e história do direito, entre outros temas. Por isso, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, uma sugestão de tema que você gostaria de assistir por aqui, certo? Bom, e para começar o ano, eu escolhi como tema falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque quando a gente fala de direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é sempre mencionada, ela é sempre lembrada, ela é um dos instrumentos mais importantes de proteção aos direitos humanos, muito cobrada também em provas de concurso. E também você sabia que os países latino-americanos tiveram um papel fundamental para a elaboração desse instrumento dentro do âmbito das Nações Unidas? Vamos comentar um pouco seu conteúdo, entre outras curiosidades. Vamos lá? Bom, então, pessoal, para começar a falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu não posso deixar de mencionar o contexto em que ela surge. Bom, o contexto é final da Segunda Guerra Mundial. Lá por volta de 1944, as grandes quatro potências vencedoras já da Segunda Guerra Mundial, China, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, elas já estavam se reunindo para vislumbrar a estrutura de uma nova sociedade internacional, né, que seria criada com o fim da guerra. E esse grupo de países, então, decidem criar uma organização internacional que é a Organização das Nações Unidas. Na ocasião dessas conferências, reuniões para criar essa organização internacional, o tema dos direitos humanos ele já era objeto de discussão, até porque muitos direitos humanos haviam sido violados durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente a gente pode citar como exemplo a Alemanha nazista e a perseguição aos judeus, né, entre outros grupos que viviam nesse país. Bom, só que ao mesmo tempo havia uma divergência entre os países sobre a questão, principalmente no que diz respeito à preocupação com a soberania, ou seja, que os países, né, eles têm autonomia, um país não pode intervir na esfera interna do outro país, e quando a gente fala sobre violações de direitos humanos no âmbito internacional, a gente está falando na proteção do indivíduo contra o Estado, que é o seu próprio violador. Então haviam muitas controvérsias em relação a esse tema, e por isso, então, ele não ocupou o lugar central da discussão para esses países, né? Mas ocorre que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, então, esses países decidem criar uma organização internacional, que é a Organização das Nações Unidas, e a partir da criação da Organização das Nações Unidas é que se dá início a um marco do processo de internacionalização dos direitos humanos. Então, 50 países se reuniram em uma conferência, a Conferência de São Francisco, que possibilitou a criação da organização através de um instrumento que seria a Carta das Nações Unidas, que é, então, hoje, um instrumento onde está colocado ali qual é o objetivo da organização, seus principais órgãos, funcionamento, entre outros temas importantes para essa organização. O que acontece é que, na época da Conferência de São Francisco, e ali é um ponto bem importante, muitos países, especialmente os países latino-americanos, e daí o seu protagonismo, queriam que, já na Carta das Nações Unidas, o tema dos direitos humanos fosse um ponto central, ou seja, eles queriam que houvesse dentro da Carta das Nações Unidas um rol de direitos humanos elencados, né? Então houve muita pressão desses países para que isso fosse colocado no texto dessa carta. Acontece que, como eu falei para vocês, aquelas controvérsias prevaleciam, a preocupação com a soberania, a independência dos países, não intervenção, ela permanecia, né? E com isso, então, acabou que os direitos humanos eles foram mencionados na Carta das Nações Unidas, especialmente no preâmbulo da Carta das Nações Unidas é possível ver uma menção
aos direitos humanos, mas não foi colocado um rol ali dentro da Carta das Nações Unidas de direitos humanos. Mas, através dessa pressão dos países latino-americanos, ficou então decidido que posteriormente seria elaborado um instrumento internacional para proteção específica dos direitos humanos, que viria a ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, uma comissão da Organização das Nações Unidas ficou encarregada de elaborar o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e em 1948 esse texto ele foi aprovado, através de uma resolução pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o que é um marco muito importante. E por que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é tão importante? Porque ela vai ser o primeiro instrumento jurídico internacional de direitos humanos proclamado por uma organização internacional e de caráter universal, porque até então existiam normas de proteção aos direitos humanos, algumas declarações, mas essas eram instrumentos existentes apenas na esfera nacional ou em alguma esfera específica, mas nunca de caráter global, de caráter universal, como foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, pessoal, por fim, foram realizadas algumas sessões para aprovação do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela acabou, então, sendo aprovada por 48 votos a favor e 8 abstenções e nenhum voto contra. Lembrando que nessa época existiam menos países que eram membros da organização, até porque muitos países da África ainda eram colônias e uma série de questões. Tá? Mas o que é importante falar é que ela foi aprovada no momento certo, porque o mundo ele tinha vivenciado os horrores da guerra, e, na verdade, havia um aumento da pressão entre os países, porque a gente vai estar num contexto de Guerra Fria. Os Estados Unidos também acabava perdendo um pouco da influência em relação aos direitos humanos, o protagonismo dos países na América Latina. Então, tinha todo um contexto que favoreceu a aprovação desse documento. E é importante falar, então, que ele é uma norma declarativa, uma declaração, mas ao mesmo tempo ela é programática, porque ela faz com que os países, a partir da aprovação dessa declaração, incorporem o seu conteúdo no seu ordenamento jurídico interno, o que é bem importante. Então ela é um programa, não é que os estados eles tenham que implementar todos os direitos ali que estão previstos ali, de imediato, mas ela é um caminho a ser seguido para que haja, então, a efetiva proteção dos direitos humanos, e hoje, então, ela é considerado um instrumento jurídico internacional que tem efeito de ius cogens, ou seja, ela vincula todos os países, inclusive aqueles que não fazem parte da Organização das Nações Unidas, não aprovaram a resolução da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, ela vincula a todos os países. Bom, vamos falar um pouco sobre o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Começando pelo preâmbulo, O que eu acho que é importante destacar do preâmbulo é o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e que os direitos humanos, eles são direitos inalienáveis e fundamentais para a liberdade, para a justiça e para a paz do mundo, Então esse é um aspecto importante que reafirma também aquilo que já estava na Carta das Nações Unidas. E é importante mencionar que uma das grandes inovações da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi a incorporação, de um rol de direitos humanos de segunda geração, aqueles chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Então, só para dar um exemplo para vocês, o artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele vai dizer que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança em caso de desemprego, entre outros. Então, um rol de direitos sociais, lembrando que isso é muito importante quando a gente está vivendo um contexto de pandemia e se tem falado muito sobre o direito à saúde. Claro que, como eu falei para vocês, né, pessoal, uma das grandes inovações foi o reconhecimento no texto da Declaração dos Direitos de Segunda Geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Também é importante lembrar que, na verdade, a maior parte do texto da Declaração se concentra ainda nos direitos de primeira geração, ou seja, nos direitos civis e políticos. Tanto é que a Declaração Universal ela tem 30 artigos, e os direitos sociais, econômicos e culturais só vão aparecer lá no artigo 22º, certo? Então, é importante essa inovação, mas ela ainda tem uma ênfase maior nos direitos de primeira geração. Então, sobre esses direitos civis e políticos, o seu conteúdo, a gente vai ver alguns pontos importantes que eu quero mencionar, como, por exemplo, o princípio da não discriminação. Então, ele vai falar muito sobre a igualdade entre homem e mulher, né? Ele utiliza muito o termo seres humanos ou todas as pessoas, o que é um aspecto interessante da declaração. Fala muito sobre as liberdades, né? Então, a liberdade de pensamento, a liberdade de religião, e etc. Também é importante falar que ela trata muito os direitos humanos como uma forma de progresso social, né? Ou seja, uma vez que a gente concretiza esses direitos humanos, a gente consegue um desenvolvimento econômico, social, né? Então, reforçando aqui as características dos direitos humanos e que eles são indivisíveis, interdependentes, que é bem interessante, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lembrando que quando a gente está utilizando a palavra universal aqui, que é um dos aspectos que gera muita discussão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é no sentido de que ela é direcionada a todo o ser humano, a qualquer indivíduo, né? Então, universal nesse sentido, é a proteção do indivíduo, independente do estado a que ele esteja vinculado, né? Então, ele estaria protegido em qualquer lugar. É claro que existem inúmeras discussões na doutrina, né, sobre a questão da universalidade dos direitos humanos, seu caráter ideológico, a questão das diferenças culturais, né, o multiculturalismo. Então, existe uma série de discussões a respeito do tema, né, que são bem interessantes e são bem importantes de serem feitas, mas nesse momento eu só queria reforçar esse aspecto de que se utiliza muito essa definição de universalidade vinculado, dirigido a, na verdade, todas as pessoas sem distinção, né, mas claro que esses outros temas todos são bem importantes de serem discutidos. E para concluir, eu queria falar um pouco sobre os avanços trazidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, ela dá início a esse processo de construção e reconstrução, né? De internacionalização dos direitos humanos, que é bem importante. Tanto é que depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram aprovadas mais de 60 declarações, tratados no âmbito dos direitos humanos dentro da Organização das Nações Unidas. Também um outro aspecto bem importante diz respeito à relativização da soberania estatal, que era um ponto de controvérsia entre os países, né? Ou seja, a possibilidade de intervenção em prol dos direitos humanos, o que continua sendo um tema controverso ainda, né? Mas é no sentido de que o indivíduo, quando o Estado é o seu violador, tem uma esfera internacional para buscar a proteção desses direitos humanos. A questão da universalidade, né, dos direitos humanos, tratando todos os indivíduos de forma igualitária. A questão da indivisibilidade desses direitos humanos. E também é importante falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já foi traduzida para mais de 500 idiomas diferentes, ou seja, ele é o documento hoje
mais traduzido no mundo, né? E um outro aspecto bem importante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o fato de, como eu falei para vocês, ser uma norma pragmática, e depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitos países realmente foram incorporando o texto da declaração nos seus ordenamentos jurídicos internos, como é o caso do Brasil também, que o artigo 5º da nossa Constituição Federal, ele reproduz, né, muitos dos conteúdos previstos nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é um aspecto bem importante que realmente mostra o impacto que essa declaração teve nesse âmbito do direito. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, aprendido um pouco mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!